Senhor Deus, nós necessitamos, ó Pai, de transformação, ó Pai. O Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece o sofrimento, o Senhor conhece, Senhor Deus, os transtornos, ó Pai, que existe, ó Pai, nas nossas vidas, no meio de nós, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, curar, venha libertar, venha, Senhor Deus, direcionar no nome santo de Jesus. Nós vamos contra todo pensamento contrário, todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Cristo nesse lugar. E pedimos, ó Pai, que seja o Teu Santo Espírito a multiplicar, ó Pai, com maravilhas, prodígios, sinais, tudo aquilo, ó Pai, que acompanha os que creem, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos fazer a exposição, estamos fazendo do Evangelho, né? E o Evangelho quer dizer boa notícia, né? Uma notícia boa. Agora, boa notícia, a gente recebe uma boa notícia, só que essa boa notícia é do céu, porque esse Evangelho, quem trouxe foi Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, aquele que foi prometido, né, como quando o mundo, né, entrou em confusão, né, quando o pecado entrou no mundo, quando aquilo que era puro, que era bom, ficou ruim, impuro. Deus prometeu, né, que do descendente da mulher, ele levantaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça daquele ser maligno que induziu, não é, a desobediência, a introdução de uma narrativa diferente daquilo que era a orientação de Deus para a sua criação, né, para o homem, né, a imagem e semelhança que ele fizera. Então Deus confiou essa terra ao homem, direcionou e deixou claro, olha, é por aqui. E sendo Deus, ele não trabalha com força e com violência. Ele deu a oportunidade de escolha. E essa oportunidade de escolha redundou que numa escolha muito ruim, né, de escutar uma narrativa. É como aquela criança que cresce na casa e de repente, ao invés de estar escutando a orientação do seu pai, da sua mãe, começa a escutar a orientação, seja do vizinho, seja de uma pessoa estranha, e de repente, aquilo que era herança dos pais para os seus filhos começa o quê? A ser distorcido. Então, quando isso aconteceu, e como foi com o primeiro casal, e como todos nós viemos desse primeiro casal, isso quer dizer, já viu falar, o pessoal fala, ô raça ruim, já viu falar isso? É exatamente isso aí. Mas não é uma raça especial, não é uma família especial, mas é algo geral, total. Então nós nascemos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos. Tá? Quando a criança nasce, né, a gente fala assim, ó, nasceu um anjinho, não é verdade? Mas a gente pode saber que não vai nascer asa nas costas, não. A gente tem de ter lá um cortador de unha, porque senão pode nascer o quê? Garras, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos. E isso é um ato de amor. Nós trabalhamos com uma realidade e não com uma fantasia. E é assim que Deus trata conosco. Ele nos ama, mas Ele trata a gente com realidade. Ele sabe, porque Ele colocou em nós a capacidade que existe de fazermos coisas boas, mas que normalmente nós fazemos coisas ruins. E Jesus Cristo, essa ligação, Ele é o novo, é chamado novo Adão. Tá? Assim como de Adão, todos nós viemos pecadores, assim em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus o Pai. E essa reconciliação não é na base de uma varinha de condão, né, ou de uma palavra mágica, ou de um pó de pirlim-pim-pim que joga em cima da pessoa, ela dá um estremelique e fica perfeita. Mas é algo que vem o quê? De uma comunhão com Deus, de uma dedicação, de uma intencionalidade, de escutarmos a palavra de Deus. E aí nós escutamos a palavra de Deus e ao mesmo tempo existe uma gritaria dentro de nós, que é contrária a essa palavra de Deus. E aí é muito claro, o que vai prevalecer? Para onde que nós vamos inclinar? Para o Espírito de Deus, para a palavra de Deus, ou para a gritaria que existe dentro de nós? De queremos satisfação imediata dos nossos apetites, de sermos pragmáticos, de não respeitarmos princípios e valores, de sermos egoístas, individualistas, onde nós estamos envolvidos, né, inseridos.
Então Jesus, ele veio, e ele não é um improviso de Deus. Ele é o prometido. Deus sempre prometeu que ele daria o quê? A oportunidade de salvação. Então quem crê em Cristo Jesus é salvo. O evangelho, Jesus não veio, né, como diz o nosso pastor Mário, não foi para a gente ficar bem, foi para nos salvar, foi para nos tirar o quê? De uma condenação, foi para nos colocar no caminho da vida eterna e da vida abundante. E nós estamos fazendo a exposição, e hoje é a partir do versículo 16, só voltando para fazer a emenda no 14, depois de João Batista ter sido preso. Você vê, João Batista, um profeta, né, assim, um evangelista, batizando, só fez coisa boa. E ele foi o quê? Preso. Porque esse mundo, ele repele as coisas de Deus. E quando João falou para uma autoridade que ela estava fazendo uma coisa errada, a autoridade foi lá e o cancelou. Encerrou ele numa prisão. E Jesus, ele foi para Galiléia. É interessante que Jesus, ele não muda a sua agenda por conta das agendas aqui da terra. Ele veio para cumprir uma agenda que Deus determinou para ele, e nós fazemos bem se nós focarmos a nossa mente, o nosso coração, a intenção do nosso coração de descobrir essa agenda de Deus, e de nós andarmos segundo essa agenda. Quem crê em mim, diz Jesus, não será confundido. Então, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, o que Jesus falou assim, ó, chega, ele está lá no Império Romano, ele falou assim, chega, isso não vai ficar solto. Agora, chegou aqui, né, o enviado, o prometido, ele chegou. Então chega, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Muda a maneira de vocês de pensar. Não deixe o pensamento à solta. Não pense segundo os seus próprios instintos. E nem sigam as narrativas de outros. Mas creiam no evangelho. E o que o evangelho é? Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens os seus pecados. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem a melhor coisa que uma pessoa pode ter, que é paz com Deus. Às vezes nós corremos, né, para as igrejas, para o lugar de adoração, porque nós precisamos de uma cura, ou precisamos de uma melhoria de vida. E isso não é mal, mas é temporário. Agora, paz com Deus nos dá a eternidade com Deus. A partir desse momento, nós somos família de Deus. Então, não é a questão de ter uma bênção, mas de ter um abençoador consigo. Sabendo que esse corpo, ele se desfaz, ele morre, mas por conta dessa paz com Deus, ele ressuscita num corpo glorioso para viver uma vida eterna, abundante, plena, não nesse lugar de dores, mas num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. Aquilo que os cantores, né, falam em termos de assim, utopia e tal, é a realidade. A palavra de Deus fala de um lugar onde o leão e o cordeiro, eles vão pastar juntos, onde um pequenino vai guiar, aonde a criança não vai ser ferida, mesmo que tenha cobras, não vão picar. É algo que não fará mal, nenhum mal nesse lugar que Deus tem preparado. Não vai ter maremoto, não vai ter tsunami, não vai ter calor excessivo, não vai ter chuva excessiva, mas a palavra de Deus fala que o próprio Deus estará presente, e ele como pastor cuidará de todos. Nesse lugar haverá o quê? A árvore da vida. E as pessoas vão poder comer o quê? Desse fruto e viver eternamente. E fala que as folhas dessa árvore é para a cura das nações. É um novo céu e uma nova terra, aonde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor,
onde a morte já não existirá, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então isso é algo que nós sabemos o que vai acontecer. Mas aqui, nós estamos aqui no versículo 16, então o que nós temos que fazer hoje? Arrepender, mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Não achar que nós estamos num lugar isento. Se fala, né, um lugar laico. Não existe isso. Não existe vasos vazios. Ou nós estamos cheios de Deus, ou nós estamos cheios de outras coisas. Nós vamos mostrar isso aqui. E aí Jesus, caminhando junto ao mar, ele viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. Olha, Jesus não fez uma proposta para ver se eles podiam apreciar. Jesus deu uma ordem para eles. Isso é tão interessante, né? Porque você vai mudar a vida da pessoa. E Jesus, ele só chega e fala assim: me segue, venha após de mim. O negócio de vocês não é ficar pescando peixe, vão pescar gente, vão pescar homens. Então, de tudo aquilo que tem aqui, ó, Deus está tirando o quê? Pessoas. Pessoas são pescadas. E pescadas por quem? Pelos discípulos de Jesus. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Onde uns estavam pescando, outros estavam consertando. Devia ter uma empresa de pesca. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então era uma firma de pesca. E Jesus chama, você imagina assim, está os filhos com o pai, e Jesus chega e fala: vem e segue. Vocês falam assim: não, Jesus chegou ali para deixar a família melhor. Não, existe algo que nós não podemos perder de mente, porque muitas vezes nós estamos transformados ao pensar que a igreja é um lugar para a gente se sentir bem. Não é? Isso aqui é o seguinte: nós podemos sentir bem na igreja, mas por quê? Porque nós estamos bem. Nós éramos perdidos e agora nós somos salvos. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos. Nós vivíamos a guerrilha uns com os outros, mas agora em Deus nós fomos reconciliados com Ele e também reconciliamos uns com os outros. Assim como Deus nos perdoou, nós também liberamos no nosso coração aquele pecado na vida. Nós somos aqueles que pecaram contra a gente. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas se ela vier a perder o quê? A sua alma. Onde que nós vamos passar a eternidade? Essa pergunta, ela deve estar na nossa cabeça, deve ser falada para os nossos filhos, para os nossos amigos. Onde que nós vamos passar a eternidade? Você já viu que hoje, não importa que jeito que a pessoa viveu, a pessoa morreu, coloca lá: descanse em paz. Vai descansar mesmo? Será que a pessoa tem descanso? É só morrer o que descansa? Esse Jesus fala que não é assim. Ele fala que tem gente que descansa e tem gente que sofre por toda a eternidade. E a gente vê isso e não fala nada. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Libertará. Se a pessoa estiver cometendo pecado, a gente vê. Não é que a gente vai se intrometer na vida da pessoa, mas a gente precisa avisar. Por quê? Porque esse mundo foi criado por um Deus que tem um padrão de santidade, de bondade, de integridade, santidade. E nós não damos conta porque nós não somos nada disso. Mas Jesus Cristo é uma semente, é o Filho de Deus, que plantado na nossa vida, no nosso coração, com a palavra dele, ele transforma o nosso viver. Então Jesus chamou, e eles seguiram Jesus. Deixou o pai no barco com os empregados. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Sinagoga era a congregação lá do templo.
Assim como nós temos as nossas congregações, aqui é um lugar que nós congregamos, os judeus tinham sinagogas. Desde que o templo foi construído, eles se reuniam em lugares que, em vez de chamar congregação, chamavam sinagogas. E o que eles faziam ali? Eles faziam orações e eles liam a lei e os profetas. Então Jesus, naquele tempo, ele foi aonde? Aonde devia ir. E eles não reuniam no domingo, eles reuniam no sábado. E Jesus foi. E ele ensinava na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. O que quer dizer isso? Já naquele tempo tinha sinagogas que as pessoas faziam entretenimento ali. Lia, orava, mas sabe quando você ora pensando que nada vai acontecer? A pessoa, se acontecesse que você ora, né? Já pensou se a Bíblia fosse de verdade? E é de verdade. E qual que era a diferença de Jesus com os escribas? É que Jesus sabia, colocava o peso que a palavra de Deus. Ele sabia aplicar, ele sabia exatamente o que, como é que as coisas, o que, qual que era o momento, porque ele tinha comunhão com Deus. E não os escribas que tinham que uma rotina, viviam no automático. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Note, é onde a palavra de Deus é pregada, as portas do inferno ficam o quê? Acomodadas. E note que aqui não foi tem gente que morre de medo do diabo, não é verdade? Tem que ter medo do diabo. Para ter medo, tem que ter medo de Deus, sabe por quê? Porque o único que pode pôr uma pessoa no inferno é Deus. O diabo, ele vai para o inferno. Mas não vai mandar no inferno. Ele vai ser mais um penitenciado nesse inferno. Quando Jesus chega, uma pessoa que estava com uma vida, de repente o quê? Manifesta um demônio. E olha, eu acho interessante porque, assim como fala do Espírito Santo, fala que esse espírito era imundo. Não fala só impuro, mas ele era imundo. Ele fazia imundícia à vida dessa pessoa. A pessoa tinha uma vida suja. A pessoa foi criada para ser imagem e semelhança de Deus, para ter o próprio Deus dentro de si. Agora imagina ter um espírito revoltado, imundo, pervertido dentro de si. E ele gritou: o que você quer de conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Note que às vezes as pessoas não percebiam quem Jesus era, mas o demônio não tinha nenhuma dúvida. Muitos fariseus nunca perceberam quem Jesus era. Escribas não perceberam. Muitos, alguns sim. Muitas pessoas não perceberam. Mas não teve um demônio que teve com Jesus e ficou tranquilo. Porque ele sabia o que, olha aqui o que ele está falando. O Senhor veio para nos destruir, eu sei quem que você é. Aí ninguém hoje, muita pouca gente está acostumada a pensar que Jesus pode destruir alguém. As pessoas pensam que Jesus é inofensivo. Pessoas pensam que Jesus é bondoso, né? Que Jesus é bonito. Irmãos, Jesus, quando esteve aqui, ele vier, vai ser lindo. Quando ele teve a primeira vez, ele era bonito ou feio? Feio. Pois é, mas a gente vê aqui esse filme, né? Aquele homem atlético. É isso. Mas a Bíblia fala que não havia nele nenhuma beleza que agradasse. Não porque ele era feio em si mesmo, mas porque ele estava levando os nossos pecados. E pecado pesa. Pecado enfeia. O salário do pecado é a morte. E o processo de morte é o processo do adoecimento. As doenças mudam o semblante das pessoas.
Então Jesus não cometeu pecado, mas ele estava levando os nossos pecados. Mas tem alguns momentos, por exemplo, Jesus estava conversando com uns homens lá da religião, e eles estavam falando, porque nós aqui, ó, nós somos filho de Abraão. Jesus falou assim para ele, olha, vocês não são filho de Abraão nada, vocês são filho do diabo. Ó, Jesus, um manso e humilde de coração, como é que ele fala? Vocês são filho do diabo. Quero falar uma coisa para vocês. Antes de Abraão, eu sou. Jesus está falando o quê? Que ele era antes de Abraão. Porque ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes. Existem coisas que nós vamos entendendo, compreendendo, mas mostrando que Deus não tem improvisos. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Mas aqueles homens não compreendiam isso. Aí olharam para Jesus e falaram assim, escuta, mas você ainda não tem 50 anos. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário com uns 33 anos. Se ele fosse daquele jeito, podia fazer, você é um garotão, mas não foi um garotão que eles falaram. Jesus parecia muito mais idade do que na realidade ele tinha. Jesus dormia muito pouco. Jesus orava muito. Eu falo que muitas vezes ele passava a noite em oração. A gente sabe o tanto que o sono ajuda o quê? Nosso corpo. Mas Jesus ele não perdeu tempo. Ele sabia a gravidade da nossa situação, ele sabia que o tempo dele era curto, e ele sabia que ele era o enviado de Deus e era com Deus que ele tinha comunhão. Por que ele fazia isso à noite? E de manhã ele estava atendendo as pessoas. Você veio para nos destruir? Bem sei que você é o santo de Deus. Tipo assim, eu sou imundo e você é santo. Tá ruim para mim, hein? Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia desse homem. Jesus não aceitou o marketing que aquele demônio estava fazendo dele, falando que ele era santo. Cala a boca. E outra coisa, gente, não é para ser habitação de demônios. Sai dele. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu. Contrariado, mas obedeceu. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Parece que os espíritos imundos eram tratados com uma certa política, uma certa gentileza. Quase que uma parceria. Agora Jesus é luz. E nele não existe trevas nenhuma. Ele é santo. Nele não tem impureza nenhuma. Quando a gente está com Jesus, a situação nossa fica muito o quê? Constrangedora, quando a gente não sabe que Jesus nos ama. E ele veio o quê? Para tirar o nosso fardo. A palavra de Deus fala, vinde até mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai ter um descanso. Quem gostaria de ter descanso aqui? A gente corre às vezes de um lado para o outro. A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Jesus é o nosso descanso. É Ele que purifica a nossa alma. É Ele que tira tudo que é imundo das nossas vidas. Você vê que Jesus não teve preocupação com aquele espírito imundo. Mas ele teve preocupação que uma pessoa não fosse habitação de um espírito imundo. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Uma coisa nova acontece. Uma coisa realmente autêntica acontece. Quando uma coisa que
simplesmente transcende o pensamento das pessoas, isso que hoje a gente fala assim que viraliza, né? Vírus, né? Pode falar assim que isso contagiou a fama de Jesus. E note que a fama de Jesus não quer dizer nada. Quer dizer que as pessoas ouviam de Jesus. Ele estava saindo de ser obscuro, né, de ser desconhecido, e passou a ser popular. E saindo da sinagoga foram com João, Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo dera notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-los. A palavra de Deus fala que Jesus veio para destruir as obras. Por isso que Jesus curou a enfermidade. Por isso que Jesus ressuscitou mortos. Por isso que Jesus libertou cativos de Satanás. Eu acho tão interessante, né, como Jesus curou, esse Simão é o Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. E é interessante, né, que ela curada, ela já foi o quê? Ser ativa no sentido que de servir. A cura que Jesus faz nas nossas vidas não é para a gente ficar sossegado. Fica descansado, mas ativo, que fazendo aquilo que é interessante, e é servir as pessoas que ainda não conhecem. Eu acho também interessante, né, porque o pessoal fala assim, mas o Pedro, ele era casado? O para ter sogra, ele era casado. Jesus foi o quê? Curou a sogra dele. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não quer que demônio dê testemunho dele. Jesus se agrada que as pessoas deem testemunho dele. Porque Jesus não veio para salvar demônios. Jesus veio para salvar pessoas. O Deus fala que ele não socorre os caídos, mas ele socorre a descendência de Abraão. E o que é a descendência de Abraão? É aqueles que creem. Abraão é chamado o pai da fé. E aqueles que creem em Jesus também são filhos de Abraão. E é interessante que ele falou que não fala que ele curou todos, mas fala que ele curou muitos. No momento a gente vai ver Jesus curando todos, tem vezes curando muitos, tem vezes, e não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles eram incrédulos. Jesus não força a barra. Jesus é uma luz. Mas tem gente que fecha a porta, prefere viver o quê? Na escuridão. Aquela pessoa que ouve a voz de Jesus e abre a porta, tem comunhão com Jesus. Deus agrada muito, sabe o que é de comer junto e fazer nessa pessoa morada. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então aqui ele não passou a noite em oração, mas levantou muito cedo, se isolou e orava. Quantas vezes que a gente levanta de madrugada para orar, para estar com Deus, e às vezes reclama. Então, a gente vira aquele crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim. Ele não ora não, põe todo mundo para orar por ele. Achou bom, né? 6 horas. O crente também 9 horas. 9 horas não quer saber o que está acontecendo. Ele vai embora. Jesus orava. Jesus orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos,
a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Você vê, Jesus podia montar o quê? Uma grande congregação, uma grande sinagoga naquele lugar. Todos estavam atrás dele. E o que ele faz? Bom, vamos lá, essas pessoas já ouviram. Por questão de equidade, vamos falar aonde as pessoas... Eu vim para isso. Eu vim para oportunizar a salvação a todos. Depois, as congregações, né, foram surgindo, as igrejas foram surgindo, mas Jesus, enquanto esteve aqui, ele teve um ministério muito dinâmico. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, então não era uma só, ele pregou em várias sinagogas, e expulsando demônios. E aí, diz aqui, um leproso se aproximou-se de Jesus e lhe pediu, de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. Naquele tempo, uma pessoa que tinha hanseníase ou lepra, né, era uma pessoa segregada, porque não tinha medicação, não tinha tratamento para isso. E a lepra era até um sinal de impureza, de pecado. E uma pessoa não tocava uma pessoa leprosa. Ela ficava simplesmente fora da cidade. E esse sujeito, entendendo assim, o seu isolamento, né, a sua sina, o que ele fez? Ele ouviu falar de Jesus, foi lá, ajoelhou, ó Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aqui diz que Jesus não foi simplesmente, então tá bom, fique purificado. Não, Jesus se compadeceu. Jesus sofreu, estendeu a mão, podia ter mandado uma palavra, mas tocou aquele leproso. Eu quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Jesus veio para limpar. O Espírito de Deus é santo. Não é o que? Compactuar com imundície. E advertindo severamente, logo o despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo saído ele, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. O que será que Jesus era do contra, assim? Ele purificou uma pessoa e falou, não é para contar para ninguém. Gosta muito de testemunho, não é verdade? Gosta muito de testemunho? Testemunho não converte ninguém. A pessoa não escutando a palavra de Deus, não se converter, não é um testemunho que vai converter. E testemunho, a gente pode dar testemunho. Algumas vezes Jesus até fala, ó, fica aí e conta para os seus. Mas tem um fenômeno que a gente pode deixar de perceber. O nosso coração. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi muitas vezes, quando Deus faz algo assim maravilhoso na vida de alguém, e a pessoa vai dar um testemunho. O pessoal acha muito bom. E depois chama a pessoa para dar testemunho de novo. O povo acha bom. Aí terceira vez, quarta vez, quinta vez. Aí às vezes você vai ver lá, outra vez que a pessoa está dando testemunho, você escuta a mesma história, mas parece que é meio diferente daquela primeira vez que você escutou. Parece que tem uma cor que era verde, é uma verde mais forte. Parece que a pessoa vai, tipo assim, enfeitando, né? Então, de repente, não é mais a alegria da libertação, mas virou quase que um negócio, quase que um entretenimento. O segredo não é fazer o primeiro ano, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, é formar. O segredo é crescer em Deus. Não vim aqui, né? Eu lembro uma vez, a gente tinha um jogo de futebol, né? E eu lembro que tinha um rapaz aqui, quando a gente estava lá no João Pinheiro, mas ele nem falava de oração e já estava lá na frente. Viu que acabou, ele lá, o que para orar? Pastor, ora para mim, eu preciso de um emprego. E aqui lá foi, né? A gente jogava quinta-feira, né? Tinha um jogo de futebol lá, a gente ia lá. Aí fazia um tempo que eu não via aquele rapaz, cheguei lá, aí via lá, jogou com a gente e tal. Ô fulano, né? Tempo que eu não te vejo. Aí passou um atrás e falou assim, não, ele já arrumou um emprego. Eu falei, não.
o ambiente, né, assim, do que tem, mas era verdade, né? Então, o que ele queria de Jesus, ele tinha conseguido. Aí depois, fora. Mas ele não desfalou o que o outro falou. Esse aqui, Jesus falou assim: olha, não conta para ninguém. Qual que é a dificuldade que a gente tem de obedecer? Por que que a gente quer fazer uma coisa melhor? Porque fala assim, não, se eu contar vai vir mais gente. O que que eu tenho de ter ideia? Por que que eu não posso simplesmente saber o que que Deus quer e fazer o que que Deus quer? Por que que a gente gosta tanto de fazer um marketing das coisas que a gente sabe que aconteceu nas nossas vidas? Por que que a gente pega o conhecimento que a gente tem e joga em cima dos outros para os outros pensar o tanto que a gente sabe? Por que que a gente não sabe em favor das pessoas? Por que que a gente não coopera com o todo? Jesus falou uma coisa, amigo, eu não faço. Esse homem era leproso, estava no ruim, segregado. E agora, ele estava o quê? Tipo, Brasil urgente, né? Estava dando notícia o quê? Para tudo quanto é lado. E o que ele fazia fez com que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Então Jesus, ele começou a ficar o quê? E por que isso? Você fala assim, mas não era isso que ele queria? Não era isso que ele estava procurando? Não, Jesus não estava procurando, não era cura das pessoas, mas é a transformação que das pessoas. Porque a cura, ela é temporária. O maior milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa não é uma cura, mas é a salvação. Porque é a salvação que muda o quê? O destino eterno das pessoas. O melhor que Jesus faz na vida de uma pessoa é perdoar o pecado da pessoa. E Deus dá graça nessa pessoa que ela não volte mais a uma vida de pecado, mas que ela se agarre com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus e tenha uma vida o quê? Santa, uma vida digna. Nós vamos parar por aqui, né, a exposição. Na próxima oportunidade a gente continua. Mas eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, né, que na nossa casa, né, se tem imundícia, Jesus quer limpar. O Espírito de Jesus é um Espírito Santo. Ele não quer que a gente tenha uma vida mais ou menos. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Nós possamos suspirar, né, por Jesus. Nós possamos orar. O diabo gosta muito de distrair, criar inquietação. Hoje é muito difícil, né, a gente parar, aproveitar a comunhão da família, porque é muito bombardeio de informações. Eu lembro quando o pessoal falava que a televisão era uma coisa horrorosa, porque a família não conversava, ficava todo mundo olhando o quê? Para a mesma tela. Hoje cada um tem uma tela num lugar, né, e não precisa nem sentar, porque anda com a tela o quê? No bolso ou na mão, tá? E a gente fica bombardeado de tantas informações. E a gente vai da tragédia para o cômico assim, um instantinho. E aí depois vai para o down, depois vai para não sei na onde, e a gente fica o quê? Uma montanha russa de emoções. Deus possa nos dar a graça, sabe, de quietar, saber que Ele é Deus, e que Ele nos ama, e que é tempo de salvação. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós vamos orar agora, ó Pai, pelas necessidades, ó Pai, do Teu povo, mas pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa quietude, ó Pai, essa atenção às palavras de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ter uma profundidade maior contigo, ó Pai, absorver no nosso coração a Tua palavra. Que o Senhor transforme, ó Pai, o nosso viver. Que o Senhor transforme, ó Pai, e nos faça agentes, ó Pai, de transformação. Senhor Deus, que nós possamos ser focados, ó Pai, em tocar as pessoas em termos de vida, de libertação, de cura, de direcionamento. E que o Senhor livre, ó Pai, o teu povo de usar pessoas, ó Pai.
Pessoas, ó Pai, devem serem servidas, ó Pai. Nós somos chamados como servos do Senhor para servirmos uns aos outros. E que o Senhor faça isso no nosso meio. No nome de Jesus. Amém.